8h21, como o Pedro Panoc antecipou um pouquinho mais cedo, ele chega aqui já às 5 da manhã trazendo os primeiros destaques e aí quem estava na sintonia pôde acompanhar que nós vamos falar sobre um assunto que a gente, acho que quase diariamente, né, Panoc, a gente costuma trazer alguns dados aqui para nossa audiência, prova de que é um serviço que de fato, né, acontece efetivamente e que muitas pessoas ainda insistem, né, em praticar condutas ali em desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Vamos falar sobre os 10 anos da Lei Seca aqui em Mato Grosso e para isso a gente está recebendo nessa manhã aqui na CBN a Tenente-Coronel da Polícia Militar, Monalisa Furlan, ela que é coordenadora do Gabinete de Gestão Integrada da CESP, Secretaria de Estado de Segurança Pública. Tenente, posso chamá-la assim? Fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência. Seja bem-vinda aqui à CBN Cuiabá. Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né, quem está nos assistindo também. E é uma grande satisfação a gente poder estar aqui nessa manhã, né, falando um pouco das operações Lei Seca, que a gente tem trabalhado aí de forma bastante constante, né, Cuiabá, Várzea Grande e também em diversos municípios do interior ao longo desses últimos anos. E completando já exatamente hoje 10 anos dessas operações integradas. Perfeito. Inclusive hoje você trazia, né, Panoc, um pouquinho mais cedo, balanço, alguns números que foram divulgados ontem, de mais uma operação ali também. Daqui a pouco a gente fala sobre esses detalhes. Mas, Tenente, a gente queria conversar justamente sobre isso, né? O dia 22 é, de fato, né, essa data que se celebra uma década de implantação da Operação Lei Seca. Teve ali um marco inicial, né? Acho que muita gente deve lembrar, uma operação que aconteceu ali na Avenida Isaac Povas, aqui na capital. Então, hoje a senhora está ali, né, na coordenação do gabinete, que é responsável por essas operações. Então, se a gente pudesse, nesse primeiro momento, fazer um balanço, né? O que representa a Lei Seca, esses 10 anos de implementação aqui em Mato Grosso. Tem muita gente que fala, né? Gente, mas todo dia a gente segue falando de pessoas que são presas, principalmente acho que é o que chama mais atenção, né? Pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e ainda assim assumem o controle ali da direção. Qual o balanço, Tenente, que a gente faz desses 10 anos? O pessoal está aprendendo ou ainda falta caminhar muito nesse sentido? Está aprendendo, mas ainda falta caminhar muito nesse sentido, né? E esse é o nosso principal objetivo, né, dessas operações, é a conscientização da população. E hoje, né, estamos na coordenação do Gabinete de Gestão Integrada, fazendo a interlocução entre todas essas instituições que compõem, né, a Câmara Temática de Trânsito e junto com os especialistas da área de trânsito, né, tanto das instituições de segurança pública de nível estadual e municipal também, a gente busca os esforços, né, contínuos para que essas operações e todas as ações educativas sejam realizadas da melhor forma. E nós estamos hoje nessa coordenação, mas esse trabalho ele iniciou há 10 anos atrás, né, com os profissionais que se encontravam na pasta, juntamente com idealizadores, né, desse grande projeto. Então estavam ali o Ministério Público, que foi um grande parceiro entusiasta dessa operação, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, profissionais do Detran, da Secretaria de Mobilidade Urbana, né, de Cuiabá, da Guarda Municipal de Várzea Grande, e todos esses agentes, naquele momento, entenderam, por ser dos grandes, né, causadores aí de acidentes de trânsito, principalmente com resultado morte, essa situação do envolvimento, né, da embriaguez ao volante, né, dirigir veículo sob efeito de álcool, ser uma das principais causas de mortalidade, né, no trânsito. Então seria realmente um ponto principal a ser trabalhado, principalmente Cuiabá e Várzea Grande, mas seguidamente levando aos municípios do interior. Em 2019, né, nós iniciamos esse processo de expansão para esses outros municípios e de comum acordo, né, juntamente com o apoio do Poder Executivo Municipal, né, utilizando aí também da infraestrutura do município, a gente consegue realizar essas operações de forma integrada. E qual que é o objetivo dessa integração? Que a gente consiga realizar todos os procedimentos da operação, né, do início ao fim, buscando a menor do pensamento, né, de impunidade que muitas vezes se tinha. Então, às vezes as pessoas, né, os condutores passavam por operações de trânsito, às vezes por questão de infraestrutura, não tinha condições ali de fazer todos os processos, a exemplo da remoção, que é daquelas questões que às vezes acaba causando maior insatisfação para o condutor ali naquele momento, que a multa vai vir depois, né? Ali no momento ele recebe uma autuação. Então, naquele momento é o que causa maior insatisfação do condutor. Mas, querendo ou não, é um momento que a gente consegue tirar
né, aquele condutor ali de circulação, justamente numa situação tão perigosa que é essa envolvendo a embriaguez ao volante. Agora, tenente, ainda se tratando desse balanço, é possível fazer uma avaliação antes e depois dessas operações, em termos, por exemplo, de registros de acidente? É preciso fazer essa correlação depois das operações, que se houve ali um número reduzido de acidentes, inclusive causa morte, como a senhora mencionou. É possível fazer essa correlação após o início das operações? Com certeza, a gente percebe sim uma mudança de comportamento, né, de toda a população, principalmente naqueles municípios em que a gente tem atuado de forma mais incisiva. E infelizmente a gente não conseguiu reduzir em muitos desses municípios o número de acidentes, mas aqueles envolvendo a embriaguez ao volante, sim. Inclusive alguns, a exemplo aí de Alta Floresta, em que nós realizamos aí nos últimos 2 anos, foi perceptível a redução, né, de acidentes envolvendo embriaguez ao volante, inclusive de entrada em hospitais, né, que acaba também causando indiretamente um grande custo para o Estado, sem considerar aquelas questões de afastamento, né, daquela pessoa do seio familiar, né, do seu ambiente de trabalho, né, e produzindo realmente. Ainda falando um pouquinho sobre números, pode ser que a gente tenha uma intervenção daqui a pouquinho, tenente, qualquer coisa o Panoc nos avisa que a gente precisa interromper a cada meia hora por conta do repórter CBN, mas ainda analisando aqui alguns detalhes, né, no ano passado a gente teve um aumento de mais de 53% no número de pessoas presas, né, durante as operações Lei Seca em Mato Grosso. Para que o ouvinte possa ter uma dimensão, em 2022 foram 1.736 pessoas. No ano passado isso saltou para 2.650. É o reflexo mesmo da intensificação das operações? Elas estão de fato sendo ampliadas? Queria que a senhora falasse um pouquinho também desses números. Com certeza. Percentualmente, dentro da operação, a quantidade de pessoas flagradas, né, dirigindo sob efeito de álcool, ela infelizmente acabou se mantendo aí ao longo dos anos. Só que também em virtude de estudos técnicos, né, a gente procura direcionar as operações para locais em que há uma possibilidade maior de circulação de pessoas dirigindo sob efeito de álcool. E sim, essa questão do aumento significativo, né, nós passamos aí de 239 operações no ano de 2022 para 327 operações no ano de 2023. Então é um salto significativo, inclusive em municípios que antes não eram realizadas essas operações. Agora, tenente, gostaria de saber da senhora, em termos de continuidade ali, a gente sabe que tem o autos de infração, tem a multa, né, tem aqueles que são pegos ali dirigindo depois de beber, que tem penas maiores. Em termos pós, né, realizar tudo isso, talvez o nosso ouvinte se pergunte, a gente não escuta falar do ponto de vista de resultado disso. Como é que a partir desse ponto? Como é que dá essa continuidade? Você diz que chega a multa em casa, né? Mas para outras gravidades, como é que depois de multada a pessoa precisa fazer trâmites que vai incomodar de certa forma a vida dele, vai atrapalhar a vida dele, a ponto de ele pensar, a partir do que a senhora vai falar, pensar 2 vezes antes de pegar, de repente, um carro depois de beber ou andar sem cinto de segurança? De forma imediata, a gente tem ali a situação da possibilidade do veículo ser removido, né, caso não tenha nenhuma pessoa em condições, né, ali habilitada, e também que possa fazer a direção desse veículo, né, que não tenha ingerido bebida alcoólica, enfim. Então, de forma imediata, seria a remoção do veículo. A autuação, em que na sequência ele vai ser multado, né, ter que despender um valor significativo, R$ 2.934,70, e ainda se o teor alcoólico for superior a 0,33, também responde de forma criminal. Então, tem a questão das penalidades criminais, é conduzido até a delegacia, tem a necessidade ali, né, conforme a averiguação ali imediata pelo delegado, né, o pagamento de fiança ao valor estipulado por ele, né, considerando várias situações, e na sequência, né, responder criminalmente por isso. Então, são diversas. Eu vou precisar interrompê-la rapidinho, okay, tenente, desculpa, mas a gente segue daqui a pouquinho após o repórter CBN. Todos de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, uma data muito importante aqui para Mato Grosso, porque a gente celebra aí, né, nesse dia 22 de fevereiro, a data em que a Lei Seca está
completando, perdão, 10 anos de implantação aqui em Mato Grosso. A gente está recebendo para isso aqui na CBN Cuiabá a Tenente-Coronel da Polícia Militar Monalisa Furlan, ela que é coordenadora do Gabinete de Gestão Integrada da SESP, Secretaria de Estado de Segurança Pública, e o gabinete que é responsável pelas operações integradas que acontecem aqui em Cuiabá, Várzea Grande. Também falamos já um pouquinho, né, sobre essas ações pelo interior do estado, e a Tenente-Coronel Monalisa está fazendo para a gente um balanço, trazendo também ali alguns detalhes das operações nos últimos anos. E uma coisa que a gente queria aproveitar, Tenente Coronel, também para falar nesse momento, a senhora até citava, né, um pouquinho ali antes do nosso intervalo, sobre o aumento, né, no volume de operações, e é comum, principalmente entre os mais jovens, né, por exemplo, tem um grande evento na cidade, um show, uma exposição, enfim, e aí todo mundo fala, vamos fugir, porque tem ali um evento, por exemplo, na Univag, a gente sabe que ali nas redondezas vai ter uma operação, porque eles só querem dinheiro, só quer multar, só quer apreender carro, então vamos tentar usar ali um caminho diferente para fugir da fiscalização. Então, principalmente, eu acho que entre os mais jovens, mas não só, né, entre eles, tem essa impressão de que a operação é apenas, né, para lucrar, para fazer apreensões. Então, todo esse trabalho pedagógico também, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, como fazer, de fato, para conscientizar da necessidade desse trabalho da lei seca, das operações da lei seca, na verdade. A gente estava conversando aqui no momento do intervalo, né, sobre essas questões da conscientização e também daquela visão, né, que infelizmente ações de fiscalização têm um pouco essa conotação de arrecadação, enfim, buscar somente essa parte, mas essas operações, né, as operações lei seca, nosso objetivo principal é realmente a conscientização da população, né, a busca, né, o estudo técnico em que nós realizamos para, de forma pontual, né, incisiva, a gente conseguir alocar a realização dessas operações naqueles pontos realmente em que há uma circulação maior de pessoas que possam ali estar conduzindo seu veículo sob efeito de álcool. Então, nós direcionamos para localidades, horários, né, bem específicos em que realmente a gente vai conseguir identificar esse tipo de conduta. Há situações em que há pessoas que circulam por ali, que estavam de repente trabalhando, né, vindo de alguma outra localidade, enfim, que não estão envolvidos com qualquer situação dessa natureza, mas a operação ela faz os procedimentos, né, todos de forma padrão. Inclusive nós temos um procedimento operacional padrão, né, que nós seguimos. Então todos os procedimentos são realizados ali. É feita a abordagem, né, o condutor é convidado, né, a realizar o teste do etilômetro, e aí na sequência procedido todas as fiscalizações. Inclusive em algumas situações em que há fundada suspeita, né, fazer todos os procedimentos até de averiguação criminal. A exemplo aí da última operação realizada nessa semana, foi identificado um condutor que estava com mandado de prisão em aberto. Então, assim, essa operação ela é bastante ampla. E o nosso objetivo último, né, é a questão da arrecadação. E só passa pela operação e tem alguma situação ali em que ele é autuado, né, em que ele é multado, enfim, penalizado de alguma forma, aquele condutor que está de forma irregular, né? Então, aquelas pessoas que passam pela operação, que estão totalmente regular, não sofrem nenhuma penalidade. Inclusive, todos os procedimentos que são realizados ali, eles são filmados, né? É feito acompanhamento pelo Ministério Público. E todas as situações em que há, de repente, alguma suspeita de irregularidade, qualquer situação, pelo agente público que está ali fazendo aquela fiscalização, né, aquela abordagem, a gente pode fazer a averiguação da sua conduta. Mas, independente disso, de forma constante, né, a gente realiza a capacitação desses profissionais, tanto aqui, né, no perímetro metropolitano Cuiabá e Várzea Grande, quanto também nas cidades do interior. A gente vai com constância fazer capacitação justamente para treinar esses profissionais, né, identificar principalmente aqueles condutores que possam sim ter ingerido bebida alcoólica e estarem ali fazendo a direção do seu veículo. Tenente Coronel, a senhora colocou esse ponto, né, da questão do consumo de álcool, né? E aí a gente escuta, vez ou outra, alguns argumentos. De repente só uma cervejinha, só um toquinho ali na caipirinha. Já ouvimos algo do tipo, não, ali foi só um bombom de uma marca de chocolate que tinha acrescentado ali um vinho, um licor, alguma coisa nesse sentido, né? Como é que é feito esse teste, só para, né, tirar qualquer dúvida em relação a isso? A partir de que ponto existe uma tolerância?
Eu gostaria que a senhora explicasse nesse sentido para, de certa forma, até esclarecer também para o nosso ouvinte que tenha dúvida a respeito de quão é tolerável em termos de consumo de álcool no sangue. Atualmente a tolerância realmente é zero, né? Então a legislação, as nossas operações integradas estão completando aí 10 anos hoje, mas a legislação, né, a lei seca, denominada assim, ela já tem 15 anos. E ao longo desses anos ela foi endurecendo, né, as penalidades e atualmente realmente a tolerância é zero. Aí vem os questionamentos, né? O quanto de repente poderia ingerir um copo de cerveja, ou uísque, ou vinho, enfim. Seria possível fazer ingestão de qualquer bebida alcoólica e não ser identificado? Cada corpo, né, cada pessoa tem sua complexidade física. Então, não existe hoje condições de se afirmar se há ali algum teor. De repente, 1 gole, 2 goles, ou um copo, meio copo de cerveja, por exemplo, seria possível não ser constatado ali no teste do etilômetro. Então, por isso a gente sempre orienta que o ideal realmente é que não faça qualquer uso de bebida alcoólica se for dirigir na sequência, né? E aí os outros questionamentos, né, que a gente até busca sanar isso nas nossas ações educativas. Bombom de licor, é possível identificar ali no momento, né? Ou, de repente, uso de enxaguante bucal ou qualquer outra coisa nesse sentido. Já houveram situações que a pessoa estava dirigindo seu veículo, tinha ali no carro, né? Um enxaguante bucal, e na tentativa de... até a condutora naquele momento falou assim, não, eu queria tentar maquiar um pouco o teste e tal. Acabou dando mais do que o que deveria. E aí depois, na sequência, a gente viu que ela não estava, assim, correspondendo, né, fisicamente ao teor alcoólico que tinha apontado ali no teste. E aí a gente passou a fazer a entrevista, né, conversar mais com ela. E aí ela chegou na sequência e falou, não, realmente, eu fiz aqui o uso do enxaguante bucal e tinha um teor alcoólico ali, especificado na embalagem, e acabou realmente havendo uma aferição maior. Só que passado ali coisa de 2, 3 minutos foi realizado um novo teste, né, a pedido dela, até porque o teor alcoólico era superior, daria crime, enfim, e deu novamente no teste, apontou que ela realmente tinha ingerido bebida alcoólica, como de fato ela confirmou que tinha, e ainda assim deu um teor que era considerado crime, né, mas bem inferior àquele que foi apontado ali naquele momento. Então, só esclarecendo a dúvida, né, é possível sim apontar, só que ali em forma 2, 3 minutos na sequência, muito rápido, né? É muito rápido. Então, de imediato, uma pessoa foi flagrada, fala, não, olha, eu não ingeri bebida alcoólica, eu acabei de fazer o uso, inclusive está aqui no carro, aqui o enxaguante bucal. Isso aí é uma situação que os agentes eles estão preparados para dar o suporte e realmente fazer o teste na sequência. Mas, obviamente, não é algo que é corriqueiro e que tenha passados aí mais de 10 minutos que seja apontado no teste novamente. Perfeito. Estamos quase caminhando aqui para a reta final. Quem está chegando agora na nossa audiência, aqui na 95.9 FM, estamos tratando aí sobre os 10 anos de implantação da Operação Lei Seca. Inclusive a Ieda mais cedo falava, né, que ela achava que era um pouquinho mais antiga. Ela falou, eu lembro que eu estava grávida ainda do meu filho, eu já ouvia falar da Lei Seca, então a Tenente Coronel acabou respondendo essa dúvida também, né? 15 anos, né, da Lei Seca, mais 10 anos que essas operações estão sendo realizadas. Tenente Coronel, uma outra dúvida rapidinho que eu acho importante a gente ressaltar, sempre trazemos aqui, né, os números, né, os balanços das operações. A senhora até acabou ressaltando algumas diferenças, mas é porque tem muito ouvinte que às vezes pergunta, né, vocês acabam citando alguns números da operação e falam assim, tantos motoristas foram presos, né, por dirigir embriagado e outros assinaram um auto de infração. Queria só que a senhora esclarecesse, né, a diferença. É por conta do teor? Alguns respondem, né, a um procedimento ali e outros que excedem um certo limite acabam sendo presos em flagrante, é isso que acontece? Exatamente. O teor alcoólico, né, a gente fala que a tolerância realmente é zero, então, feito o teste do etilômetro ali, constatado o índice de até 0,33, ele vai responder apenas administrativamente, né, vai ser autuado ali no momento, a possibilidade de ter seu veículo removido, caso não tenha um condutor ali no momento para fazer a retirada. É possível que sua CNH seja suspensa até pelo período aí de 12 meses e
No caso de ser flagrado aí com índice superior a 0,34, além desses anteriores, né? Também eu não citei a situação da multa, né? São essas três medidas. Então, a multa de R$ 2.934,70. Então, são essas três medidas para questões de infração de trânsito. E identificado, né, o índice superior aí a 0,33, ele responde também criminalmente. Então, além dessas mesmas medidas, ele pode também responder criminalmente. E aí tem aquela situação, eu passei pela operação, fui convidado a realizar o teste, ele tem duas opções, ou fazer o teste, né, e ser identificado aí ou nada, ou dentro ali do teor de infração ou de crime, ou a possibilidade de recusa. No caso do condutor recusar, é um direito dele, ele responde também administrativamente e talvez criminalmente, se o agente identificar ali no momento, né, que ele apresenta algumas situações, né, comportamentos em que é possível constatar que ele possa ali ter feito o uso de bebida alcoólica. Inclusive, a gente sempre ressalta, é mais interessante a pessoa, né, o condutor, ele fazer sim o teste do etilômetro e né, fazer a prova que realmente ele ou não fez, ou que de repente possa até ter feito a ingestão de bebida alcoólica, mas um teor inferior. E essa situação, nossos agentes eles estão bastante preparados, né, para fazer a gente denomina, né, denominado auto de constatação, em que ele pode verificar ali os comportamentos que realmente constatam que a pessoa fez o uso de bebida alcoólica. E aí prevalece em situações dessa natureza, tenente, a autoridade policial, né? A pessoa alegar lá, não, tá inventando, eu tava de boaça, o policial, o amarelo, enfim, desculpa, a gente de trânsito, todos os envolvidos ali estão mentindo. Nesse caso, vale ali o que consta nesse auto da autoridade policial, a pessoa, ela não pode, por exemplo, me recusei a fazer o teste e falava assim, tava inventando, eu tô de boa, fiz ali como fala aquele sinalzinho do 4, fiquei tranquilo, eles estão inventando uma situação. Acontece situações dessa natureza e qual que é o desfecho, geralmente, disso? Acontece algumas situações em que é apresentado isso na defesa lá mais adiante, mais né? adiante, mas qual que é o nosso trabalho, né, e a nossa preocupação maior? É que realmente os profissionais sejam bastante técnicos, e eles são, e eles só fazem um auto de constatação quando realmente são identificados ali pelo menos 3 indícios, né, 3 comportamentos. A pessoa está extremamente falante, olhos vermelhos, cambaleando. Aquela situação que todo mundo que é sabe, muito clara, que né? é muito clara e evidente que realmente fez a ingestão, tá ali sob efeito de álcool. E, além disso, também a gente tem a materialidade, né, por meio de imagens. Como eu disse anteriormente, todos os agentes que estão ali na abordagem, eles fazem a captura de imagens ali durante toda a abordagem, que é possível constatar posteriormente aí no processo criminal, né, toda a persecução penal. Ele pode ali fazer, né, utilizar essas imagens, de repente até para sua defesa, mas nunca é o caso, né, até porque ali as imagens elas provam... São muito claras, São muito claras, exatamente. 8h50, tem mais dúvida aí, Pedro Panoc, antes da gente encerrar? Aqui, Fica Camila, à vontade. Tenente Coronel, a senhora comentou ali, né, a partir de 2019, uma ampliação, né, da fiscalização para o interior do estado. Existe um planejamento do ponto de vista de ampliação de ainda mais para outras cidades? A gente sabe que está focado mais nos polos ali, o caso de Sinop, salvo engano, Rondonópolis também tem, Alta Floresta, a senhora também já mencionou, tem possibilidade de aumentar, de ampliar essa fiscalização para o interior do estado, especialmente? Com certeza, é bem interessante citar essa questão da expansão, que, assim, após a pandemia, até durante esse período em que a gente teve aí de 2019, até um períodozinho ali de 2020, 2021, a gente teve uma redução das operações. Se a gente for analisar aí os números, é possível perceber isso, por conta daquela preocupação, né, de repente disseminar ou até o uso ali do álcool nas mãos, poder impactar diretamente, mas isso também, naquele momento, a gente teve uma preocupação, uma mudança, né, de cenário ali, para que a gente pudesse realmente fazer de forma bastante segura, tanto para os testes, quanto para os profissionais e as pessoas que por ali passavam. Na sequência, a gente trabalhou, né, nessa expansão para outros municípios, principalmente naqueles com maior índice de acidentes de trânsito com resultado morte, né, com maior frota e população aí acima de 30 mil habitantes.
Então, esses eram os principais requisitos, né, para que a gente levasse essa expansão para os municípios. Mas é interessante ressaltar que essa parceria ela é realizada entre o Estado, né, entre as forças estaduais de segurança e também o Poder Executivo Municipal. Então, a gente realiza essa parceria com o Poder Executivo Municipal, né, justamente pela questão da infraestrutura que é necessária. E nós empregamos todos os agentes, né, de fiscalização de trânsito aí em nível estadual no seu horário de folga. Então, de repente, até a preocupação da população, mas vai tirar os profissionais que, de repente, poderiam estar aí, né, no combate contra o crime e tal, para atuar no trânsito, que é até uma ação um pouco, às vezes, impopular, né, justamente pela fiscalização. Só que é interessante ressaltar que esses profissionais estão no horário de folga, né, com recursos aí direcionados justamente para essa finalidade e, juntamente com o Poder Executivo Municipal, celebrar essa parceria, né, por meio de termo de cooperação. Então, a gente até aproveitando aqui o ensejo, né, da divulgação, aqueles municípios também que têm interesse, né, interessante que a gente possa realmente realizar essas operações justamente pelo caráter, né, não de fiscalização em si, mas realmente de conscientização da população. E a gente tem falado muito das operações, né, mas a gente realiza muitas ações educativas. Até a gente estava trocando uma ideia aqui referente ao teor alcoólico, que poderia ser aferido, a quantidade, enfim. Essa é uma situação que a gente sempre leva nas nossas ações educativas, principalmente no motorista da rodada, amigo da rodada, né? Em que a gente realiza nos bares, restaurantes, né? Locais em que tem uma circulação de pessoas ali no seu, né, momento de descontração, em que a gente faz uma abordagem, né, por essas equipes da ação educativa, levando inclusive os aparelhos de etilômetro, em que ali as pessoas não estão dirigindo, né, estão no seu momento de descontração, mas podem fazer o teste do etilômetro e verificar ali, eu ingeri um copo de cerveja, né, um uísque, vinho, enfim, quanto que de repente aquilo ali poderia ser identificado caso ele estivesse passando por uma operação. E ali naquele momento a gente até faz uma aproximação, né, dos agentes e tirando dúvidas, esclarecendo vários pontos que de repente a população fica, né, com essas preocupações e não é um bicho de 7 cabeças, né? Tenente Coronel Mona Lisa, prometo que é a última, só uma dúvida que surgiu. Eu também queria mais um ponto que eu acho extremamente importante a gente citar. Então, perfeito. Só uma dúvida do Júlio César aqui, vou tentar resumir um pouquinho, mas ele cita, né, as operações lei secas são válidas, tem todo esse respaldo jurídico, mas porque é possível também dar uma atenção a operações que tenham foco e existe respaldo jurídico para isso, por exemplo, recolher motos que não têm filtro em escapamentos, pilotos que estão conduzindo sem carteira e não sempre nas mesmas avenidas, mas também em bairros, né? Se é possível realizar essas operações em bairros. Aí ele cita uma outra situação aqui, que ele estava conversando um dia com uma síndica de um determinado condomínio, e ela citava que não conseguia entregadores para fazer entrega de, por exemplo, água, gás, enfim, para entrar no condomínio, porque grande parte dessas pessoas sequer tem habilitação. Então ele pergunta aqui, né, tem também como as operações ter foco em situações dessa natureza? Nem sei se tem também essa situação, né, irregularidades em motos, pilotos sem carteira, enfim, e também ações mais também dentro dos bairros. É possível isso acontecer? Com certeza, inclusive nós já estamos atuando nesse sentido. A gente tem falado muito, né, das operações como um todo, mas esse foi uma grande realização que se deu por... né, pelos profissionais que compõem a Câmara Temática de Trânsito no Gabinete de Gestão Integrada da CESP. E esses profissionais identificaram, né, composto pela Unidade Especializada Batalhão de Trânsito, né, da Polícia Militar, Delegacia Especializada de Delito de Trânsito da Polícia Judiciária Civil, a CEMOB em Cuiabá, Guarda Municipal em Várzea Grande, DETRAN e outros agentes que também a compõem, identificando exatamente, nós falamos aqui de diversos números em que a gente percebeu uma redução de mortes envolvendo álcool e direção. Mas, infelizmente, muitas dessas mortes que ainda têm acontecido envolvem motociclistas. Então, em detrimento disso, também nós temos realizado operações direcionadas para motociclistas, né? Infelizmente, muitos aí com aquela questão, não, eu preciso trabalhar, mas não tem uma preocupação, né, muito grande de estar regular com a sua habilitação, né, com o seu veículo. E, na verdade, isso é necessário, até porque grande parte da imprudência, né, de situações que a gente vem aí ocasionando acidentes no trânsito, são justamente em detrimento de condutas,
né, por esses condutores, né, de motocicletas que de repente não passaram por uma escola de trânsito, né, que não tem todas essas questões. Então, por conta disso, a gente tem realizado operações sim direcionadas para motociclistas, inclusive na última operação, né, que nós tivemos na terça-feira. Mais de 80? Quanto foi, Panoc, que você citava hoje? Até me fugiu já aqui da mente, mas um volume expressivo, né, de irregularidades envolvendo motociclistas. Muita irregularidade que a gente percebe, então realmente o nosso esforço tem sido nesse sentido. E a senhora disse que queria falar de um outro ponto também, né? Exatamente. Fica à vontade. Às vezes, por essa questão da fiscalização, né, a ação educativa, a fiscalização, qual que é o objetivo, né, principal da operação? E às vezes, muitas pessoas se perguntam, né, mas tava tudo certo e acabei tendo meu veículo removido. Se estivesse tudo certo, né, o licenciamento regular, a habilitação em dias, não seria removido o veículo. Então, nesse sentido, é interessante a gente alertar a população para que se atente, né, dá uma olhadinha no site do Detran, visualize, faça a consulta lá, né, da sua habilitação, no seu documento do veículo, que muitas vezes, até por esquecimento, né, eu paguei o IPVA e acha que automaticamente seria licenciado, né? Já seria atualizado o licenciamento. Mas às vezes tem alguma multa que passou, né, em um semáforo de forma irregular ou qualquer outra situação. Então, de forma constante, é interessante, né, que seja feita essa consulta no site do Detran, verificar se o licenciamento está em dia, se a habilitação está em dias também, para que não tenha uma surpresa no momento da operação. Porque nosso objetivo maior, como a gente já disse, é a conscientização e de forma alguma a gente tirar circulação aí, pessoas, né, que estão buscando, né, seu trabalho, enfim. Só para trazer um detalhe aqui para o Júlio César, inclusive essa operação que o Panoc falou mais cedo, né, 2 ações simultâneas ali na Ponte Sérgio Mota, Cuiabá e Várzea Grande, 82 motocicletas apreendidas em razão de irregularidades, não só falta de documentação, mas situações também como essa que o Júlio César comentou conosco há pouco. Tenente Coronel, a gente queria que a senhora ficasse à vontade, né, para se despedir do nosso ouvinte. Fizemos aí nesse balanço dos 10 anos de implantação da Lei Seca em Mato Grosso. A Tenente Coronel Monalisa Furlan é coordenadora do Gabinete de Gestão Integrada da CESP, Secretaria de Estado de Segurança Pública, que é responsável aí por essas ações. Já agradecer a presença da senhora, dizer que a gente está sempre à disposição também por aqui. É uma informação que a gente precisa levar adiante, né, Panoc? Obrigada. Fica à vontade aí para deixar a mensagem final da senhora. Bom, obrigada aos ouvintes, né, obrigado pelas perguntas, questionamentos, que muito engrandecem, né, todo o nosso trabalho, que a gente pode também poder esclarecer diversas dúvidas para todos para a dimensão, né, de todas as pessoas que estão ouvindo a Rádio CBN nessa manhã. Eu queria também aqui fazer um agradecimento especial a todos os profissionais, né, que trabalham nessas operações, especialmente aí durante todos esses 10 anos em que nós estamos realizando. Então, batalhão da Polícia Militar, batalhão de trânsito da Polícia Militar, a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito da Polícia Civil, o Detran, né, através da equipe de fiscalização, a Secretaria de Mobilidade Urbana, Guarda Municipal de Várzea Grande, aos municípios que passaram aí também a realizar essas operações, né? Foram citados alguns, mas a gente tem aí Alta Floresta, Sinop, Sorriso, com números também bastante expressivos e que eles têm trabalhado de forma incisiva nesses municípios. Tangará da Serra, Nova Mutum, Cáceres, Barra do Garças, Rondonópolis, que também tem iniciado lá esse trabalho. A gente fez a primeira operação no final do ano passado, esperamos retomar lá novamente. E alguns outros municípios que também estão em andamento, exemplo aí de Lucas do Rio Verde, enfim. Então, todos esses profissionais, né, que atuam objetivando, né, a conscientização da população para um trânsito realmente consciente, né, que nosso objetivo maior realmente não é dar transtornos para a população, em si, que a gente consiga fazer um trânsito realmente seguro. Muito obrigada mais uma vez. Agora 9h01, a gente vai por uma